quase certeza que é o trabalho da semana passada, que eu não estou lembrando de trabalhar essa semana, não. Mas, enfim, vamos lá. A Amazônia a gente já falou, lembra? Amazônia, maior bioma do nosso país, certo? Que vai ocupar o maior território. Mais de 40% do território nacional é floresta amazônica. A Amazônia é tão grande que não vai ficar apenas no Brasil, ela vai pegar parte de outros países, certo? Então, você tem alguns frutos que são típicos da floresta amazônica, que a gente já falou, e muitos desses chegam para a gente aqui. A gente consome, todos esses que a gente tem, a gente vai consumir alguma coisa vinda deles, certo? Ou açaí, ou a caixinha do Pará, ou o cupuaçu, ou o cajá, ou o guaraná. De alguma forma a gente consome. Ele disse que mandou de novo, professor. Deixa eu ver aqui. Tem nada, tá vendo? Isso na minha tela principal. Ele não está pedindo, deve estar pedindo de outra aula. Vamos lá. Então falamos das grandes árvores, certo? As copas formadas, a fauna rica e dos problemas que seria esse processo de desertificação agora, certo? Esse meio aí mesmo, Joyce. Esse meio que vocês mandam. Pronto, ele pediu agora. Vamos lá. Então, já falou, certo? Hoje vamos começar daqui o nosso foco. O Cerrado, ok? O Cerrado, ele é um bioma, é tipo uma savana, mesmo estilo de savana. Geralmente arbustivo, de verão extremo, só 2 estações do ano, que é o inverno seco e o verão seco, certo? Lembrem essa história de verão, primavera, outono, inverno. Isso só é para vender roupa aqui no Brasil. A gente só encontra as 4 estações bem bonitinho nas florestas temperadas, que não é o caso, certo? Aqui no Brasil, a gente pode ter, no máximo, vestígio de floresta temperada, mas não tem nenhum bioma consolidado de floresta temperada, certo? Então, o Cerrado seria a nossa savana brasileira. O Cerrado também é o segundo maior bioma do Brasil. Vocês estão vendo no mapinha aqui, do lado direito. Esse mapinha, provavelmente, ele não está mais correto. Provavelmente, essa savana aqui é bem menor do que isso. E é menor porque o pessoal... Vocês vão ver que todos os biomas que a gente vai falar aqui brasileiros, eles vão ter sofrido basicamente por conta da agropecuária, certo? Os agricultores, os pecuaristas que criam bois, eles acabam desmatando essa região para fazer os seus negócios. Professor, também tem a questão da urbanização. Tem, mas hoje em dia, o principal, nas últimas décadas, a principal causa de destruição do bioma é a agropecuária, certo? Desmatando para criar mais boi e plantar mais soja, né? Que nós estamos virando um país que só se planta soja ultimamente. Então, lembrem disso. Esse mapa e também o mapa da Amazônia brasileiro, ele já está bem menor do que foi apresentado, certo? O solo aqui é arenoso e é pouco fértil, mas não é um solo tão raso igual o que vimos lá na Amazônia. As plantas e animais vão ter que ser adaptados a isso, certo? Você tem uma região com pouca disponibilidade de água. Geralmente, a água aqui você vai encontrar nos lençóis freáticos, que são muito profundos, certo? Essa vegetação também vai possuir uma casca muito grossa e os galhos vão ser contorcidos. Então, é muito comum você olhar para árvores que crescem no cerrado e elas serem todas tortas. Aí você pega uma sementinha dessa árvore e planta aqui, no nosso solo. E vocês vão ver que essa plantinha vai crescer com os galhos todos bonitinhos, uniformes, nada de contorcido. Isso é consequência do solo do cerrado, certo? Que é um solo rico em minerais, mas com pouca matéria orgânica.
E aí esses minerais acabam deixando esse sólido meio que ácido. E isso vai dificultar o crescimento das plantas, certo? Vai fazer com que elas cresçam meio que deformadas. Então, ó, aqui vocês estão vendo como são contorcidos os galhos e os troncos dessas árvores. Então, você vai ter árvores, você pode até encontrar árvores, mas a maior parte do bioma, da vegetação, vai ser uma vegetação rasteira, certo? E aqui tem um ponto-chave, que é o seguinte: as plantas do cerrado elas vão possuir suas raízes muito profundas, né? Tanto que o pessoal diz que o cerrado é uma floresta de ponta cabeça, igual tem na figura. Aí, ó, me digam aí, por que vocês acham que essas raízes têm que ser tão profundas no cerrado? E aí? Pra conseguir penetrar pegar mais água. Porque é muito seco, aí as raízes têm que ser profundas para filtrar mais água. Não é filtrar mais água, é para chegar na água, certo? Lembra? A maior parte da água aqui vai estar no subterrâneo. Eu usei a palavra errada. Ok. Então, a maior parte vai estar no subterrâneo, certo? Então, as raízes vão ter que ser profundas para chegarem até esses lençóis freáticos e aí conseguirem se hidratar. Porque na superfície, encontrar água é uma coisa bem difícil, certo? Então, por isso, temos essas raízes mais profundas para conseguir chegar na água, ok? E aí... Pessoal, Diga. explique só essa parte aí, por favor. Eu falei que lá no Cerrado, a maior parte das águas que a gente encontra lá vão estar no subterrâneo, embaixo da terra, certo? Então, as raízes das plantas têm que chegar até esses lençóis freáticos, certo? As raízes das plantas têm que chegar até essa água que está no subterrâneo. Então, logo, essas raízes elas precisam ser maiores do que as de outros biomas. Elas têm que ser profundas o suficiente para chegar até essa aguinha que está no subterrâneo, certo? Certo. Então, vamos lá. Outro ponto, para vocês verem como esses biomas, como vamos dizer assim, o meio ambiente está todo ligado, certo? No caso, boa parte dessa umidade que se acumula na Amazônia, ela também vai ser consequência da umidade lançada pelo cerrado. Se vamos lá e derrubamos esse cerrado para plantar plantações, né, para cultivo de monoculturas, ou então para pecuária, para criação de gado, essa vegetação vai deixar de produzir umidade, que é usada pela Amazônia. Então, vai interferir na Amazônia também, certo? Para vocês verem como esse ciclo de chuvas dentro do nosso país, ele é todo interligado. E que se a gente acha que interferindo num lugar não vai estar afetando o outro, estamos redondamente enganados. Então, o fato da gente desmatar o cerrado também vai prejudicar a nossa floresta amazônica, que já tem um monte de problemas por conta de devastação causada pelo homem, certo? Então, vamos seguir. Seguinte, como eu falei, as plantas e os animais vão possuir adaptação. E uma das adaptações mais visíveis no cerrado é a adaptação ao fogo, certo? Porque o cerrado comumente é um bioma que pega fogo, naturalmente. Né? Naturalmente está pegando fogo o bicho. Então, lá no cerrado vai ter um período durante o inverno que o clima vai ficar muito seco, apesar de ter uma chuvinha aqui e ali, mas esse clima seco vai ser favorável à queimada, à vegetação pegar fogo sozinha. Então, você tem plantas que vão estar adaptadas para isso. Lembra que eu falei que as árvores vão ter a casca grossa? Essa casca grossa é para suportar essas chamas, certo? Outra coisa, além de ter essas chamas, essas cascas grossas para aguentarem a chama dessas queimadas naturais, você tem algumas sementes de plantas que só germinam depois de pegarem fogo.
Então, elas são tão adaptadas que as queimadas vão estar relacionadas ao seu desenvolvimento, certo? Alguém está perguntando o quê? Me diga aí. O chat deu uma sumida aqui. Perguntaram como é que o fogo aparece aí. Porque é tudo seco. Certo. Então é o seguinte, imagina você ter um monte de mato seco e muito calor, muita luz solar, certo? Essa luz por si só, essa luz, esse calor produzido pelo sol, por si só vai aquecer essa vegetação e ela vai pegar fogo por conta do calor do sol, certo? Seria igual o seguinte, você pega uma folha e pega uma lupa e fica apontando a lupa para a folha, deixando que a luz solar passe pela lupa. Vocês vão ver que essa folha vai pegar fogo, certo? Graças ao calor solar. É o que acontece aqui. É o próprio calor que vai causar essas queimadas. É óbvio que de vez em quando o ser humano vai lá e piora a situação, ele mesmo causando as queimadas, mas lembrem, no Cerrado, existe um período de queimadas que é natural do Cerrado, que pode se agravar por conta do aquecimento global. Então, pode durar mais tempo, pode se espalhar mais fácil, e aí a devastação vai ser maior do que o que a natureza dali já está programada para suportar, certo? Ok. E aí vamos para os tipos de vegetais, certo? Seguinte, peraí. Então, lá no nosso cerrado, nós vamos encontrar algumas espécies bem típicas de lá, certo? Algumas espécies vegetais de lá. Então, por exemplo, essa primeira figura aqui, essa árvore bem bonita, ó, meia roxa, ela é o que a gente chama de angelim do cerrado, certo? Ela não dá um fruto muito conhecido, ela é mais conhecida pela beleza dela. Essa aqui do lado direito, superior, nós temos o buriti, certo? Esse buriti que ele é utilizado na alimentação lá do cerrado. Aqui embaixo nós temos o que a gente chama de araticum, que dá essa fruta aqui, ó, parece uma pinha. E aqui no meio, essa daqui é a conhecida pela gente, a mangaba, certo? A mangaba que é comumente consumida aqui. Mas, professor, tem pé de mangaba aqui? Tem, mas é que trouxeram, certo? A mangaba é uma planta típica do Cerrado, e o Cerrado pega uma partezinha do Nordeste, mas é basicamente o centro-oeste do Brasil, certo? A região mais central do Brasil que você vai ter é a savana brasileira, ok? Então, a mangaba que a gente tem aqui foi que trouxeram, ela não é típica daqui do Nordeste, certo? Mangaba, não sei se vocês já tomaram que o suco ele fica pegajoso na sua boca, fica aquele negócio que você tem que lavar um monte de vezes e não sai mesmo assim, certo? Essa é a famosa mangaba. Tem gente que faz esse suco usando óleo, mas fica ruim demais. Vamos lá. Seguindo. Quanto aos animais, você vai ter alguns animais que são bem típicos de lá, tipo a ema, que é parente do avestruz, mas é um pouco menor que esse pássaro grandão. Você tem um tatuzinho, mas o tatu você encontra tanto no Cerrado como na Caatinga, tranquilamente, certo? E você tem aqui, ó, o nosso amigo lobo-guará. O lobo-guará é grandinho, viu? Ele, tipo assim, ele em 4 patas, ele quase chega na altura dos meus peitos, assim, o bicho é grande. E a onça, aí vocês vão dizer, professor, mas a onça não estava lá na Amazônia? Você vai encontrar a onça em todos os biomas brasileiros, certo? Ela consegue ser encontrada em todos os biomas, você vai conseguir encontrar, porque a onça, além de ser um animal, uma espécie que tem um território muito grande, ela demarca um território muito grande, ela costuma migrar em busca de alimentos, certo? Então, você vai encontrar a onça desde a Caatinga aqui até o Pantanal, certo? Aí aqui embaixo a gente tem um tamanduá bandeira, que
gosta de comer umas formiguinhas e uns cupizinhos de vez em quando, certo? Então, isso era o que a gente tinha para falar sobre caatinga. Agora, caatinga não, sobre cerrado. Agora vamos para a caatinga. A caatinga tem esse nome, caatinga, porque isso em Tupi-Guarani significa mata branca. E é mais ou menos como ela fica durante a seca. Ela fica ela perde as folhas, então fica uma coloração meio cinza clara, lembrando branco, certo? Por isso ela recebeu esse nome de mata branca, que a gente adotou para denominar esse bioma. Uma coisa importante aqui da caatinga é o seguinte: o que vocês estão falando aí? Ave Maria. O menino perguntou se o senhor acredita que a Área 51 pode ser outro planeta. Não, e não tem nada a ver com a aula de hoje. Pare de falar besteira e preste atenção à aula aqui. Ah, meu Deus do céu. Seguinte. A caatinga, ela é um bioma brasileiro, certo? Você não vai encontrar nada parecido ao redor do mundo. A caatinga é um bioma brasileiro, certo? Está concentrada toda aqui no Nordeste. Tem uma partezinha, como vocês veem aí, chegando lá em Minas Gerais, mas a maior parte da caatinga ela está concentrada no Nordeste, certo? Então, você pode dizer que a caatinga é um bioma nordestino, sem medo de errar, certo? Porque a parte que está lá em Minas Gerais é muito pequena. Também é outro bioma que sofre com a devastação causada pela agropecuária, certo? Ela vai ter um rio principal, que é o Rio São Francisco, que é um rio perene. Rio perene quer dizer que ele está cheio durante todo o ano, certo? Em alguns pontos pode dar uma secadazinha, mas sempre vai ter água ali. E se chegar a um ponto de não ter água, em alguma parte do leito do rio, quer dizer que essa seca está sendo muito rigorosa, certo? E aí o buraco é mais embaixo. É um clima quente e seco. Do mesmo jeito, você só vai ter 2 estações do ano: inverno, verão. Período de seca, período de chuva. Só isso. E o período de seca é a maior parte do ano aqui, certo? Então, se eu estou com pouca água durante boa parte do ano, eu vou ter vegetação e fauna adaptadas para isso, certo? Sempre façam essa ligação. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que isso aqui é um período de chuva, por isso que você está vendo verde assim, certo? Quando está sem chuva, você vai ver tudo cinza, tudo um cinza claro, por isso mata branca. Você vai ter uma vegetação adaptada para pouca disponibilidade de água. Então, você vai ter um monte de cacto, de cactáceo, certo? Que são plantas que tiveram suas folhas transformadas em espinhos para não perderem água através da transpiração pelas suas folhas, certo? Ok, a menina está com medo do rio ali, não tenha medo do rio, esse rio é muito importante para a gente. Além disso, até as plantas que vão ter folhas pequenininhas, vocês estão vendo como são pequenas essas folhas. Agora me diga uma coisa, por que vocês acham que essas folhas são tão pequenininhas assim? E aí? Para não perder a água, para não transpirar. Exato, porque lembre, o ponto em que a planta vai perder água é através das folhas. Se eu tenho folhas muito grandes em um local que é muito seco, essa planta vai morrer rapidinho, certo? Então, as plantas aqui vão possuir folhas bem pequenininhas, que é para perder menos água. Algumas vão ter também uma espécie de cera ao redor. Você passa o dedo, você sente a cera, certo? Na folha. Essa cera também vai evitar perder água, certo? É uma maneira de segurar mais água na planta. Então, você vai ter um monte de adaptação para essas plantas não morrerem desidratadas rapidamente, certo? Então, aqui, ó, período de seca, vocês vão ver claramente a tal da mata cinza, certo? Cinza clara, que por isso vem o apelido de mata branca. É por conta do período sem chuvas, certo? Se acalma aí, Margarida. Seguinte, vou acabar a caatinga aqui, eu faço chamada. Seguinte, aqui a gente tem exemplares do que encontramos na nossa caatinga, certo? Do lado superior
esquerdo, vocês vão ter o que a gente chama de chique-chique, que é uma cactácea que ela é mais espalhada, forma quase que uma copa, certo? Geralmente ela é baixinha, mas você encontra umas grandinhas também essa daí. Do lado direito você tem o mandacaru. Essas duas cactáceas são típicas daqui da Caatinga, certo? Então, o mandacaru, ele geralmente vai ser maior e ele vai ser mais, assim, isolado. Ele não vai formar esses cachos, certo? Tem outras diferençazinhas, mas aí só a gente vê pessoalmente para dar para ele mostrar. E aqui embaixo você tem o famoso capim-dourado, que aqui no interior do nosso estado você tem um monte de cooperativas de mulheres rendeiras que fazem artesanato com esse capim-dourado. Tem uns interiores aqui que são bem famosos por conta disso, certo? Que é uma gramínea que também é bem adaptada à seca, e durante a seca ela vai ter essa coloração bem bonita, que dá para fazer esses ornamentos, certo? Professor, eu já vi uma cactácea que ela é toda achatadinha e ela geralmente é pequenininha. O nome dessa é palma, certo? Ela não é típica daqui. Ela foi trazida para cá, mas ela não é típica daqui da Caatinga, certo? E aí você tem plantas maiores também que você pode encontrar. É óbvio que você vai encontrar essas árvores, mas vai encontrar de maneira espaçada. É tipo uma aqui e 100 metros depois outra, certo? Você não vai encontrar florestas aqui. Então, aí na figura você tem, na primeira imagem, a aroeira, certo? Que é essa planta superior aí. Ela vai ser, vamos dizer assim, é como se ela fosse mais arrepiada. Embaixo dela, você vai ter o juazeiro, que o pessoal gosta de usar para fazer coisas relacionadas à medicina, né? Medicamentos, por aí, medicamentos naturais. E do lado lá direito, você tem o umbu, que você também pode chamar de imbu em alguns locais, certo? Imbu, ambu, tanto faz. Então você tem a árvore do ambu aí, e embaixo você tem um ambu. Eu nunca comi ambu, nunca provei, mas dizem que é bom. Tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que tem gosto de nada. É azedo, professor. Tem gente que diz que é azedo pra caramba, e tem gente que gosta disso, né? Enfim, nunca provei, mas a gente encontra no interior aqui também, facinho, certo? Facinho. Porque é uma planta típica do nosso bioma. É bom com sal. Exatamente. O pessoal que é cachaceiro gosta de comer tomando cano e botando sal. Enfim, vamos para os nossos animais, certo? Então você vai ter alguns animais bem típicos. Eu esqueci de colocar aqui, mas, por exemplo, a gente tem uma lagartixazinha que a gente só encontra aqui na Caatinga e boa parte aqui no Rio Grande do Norte, que é o Coleodatus natalensis. Tem esse nome até em homenagem à nossa cidade, mas esqueci de colocar aqui. Mas, enfim, você tem alguns tipos de sagui, você tem aqui jaguatirica, gato do mato. Geralmente, esses animais aqui, eles vão ter hábitos noturnos. Por que eles vão ter hábitos noturnos? E aí? Alguém sabe? Para caçarem à noite? Hã? Porque a noite é mais Para frio. caçarem à noite. Mas Porque aqui a noite é mais frio, exatamente, certo? Então, apesar dessas fotos aqui estarem na claridade, a maior parte aqui você vai encontrar durante a noite. Então, tem um amigo meu que trabalha monitorando esses animais, ele coloca as câmeras lá para tirar foto deles, né? E a maior parte das fotos que ele tem é durante a noite, certo? Porque eles vão ter a preferência em sair à noite para caçar, porque o clima vai ser mais ameno. Ok. Do lado direito aí. Não tô vendo que a menina, arruma aí. Do lado Vem cá, direito aí. ver a sua foto. Do lado, ok, ó o microfone. Do lado direito aí você tem a raposa, certo? Essa raposa é uma raposa típica nossa. Ah, professor, eu achei uma raposa aqui. Ah, eu achei uma raposa lá no condomínio do meu irmão, sei lá. Tanto faz. A raposa que você vai encontrar aqui no Rio Grande do Norte é essa raposinha aí, com esse pescocinho longo, certo? Ela não vou dizer que ela é mansa, mas ela é muito medrosa, certo? Então, ela vê ser humano, ela foge. Para ela atacar um ser humano, é tipo assim, se o cara foi pegar ela, ok? Mas, geralmente, ó, ela vai
pegar o beco quando vê ser humano. Elas são muito medrosas. Certinho? E esse daqui, para a gente encerrar, esse daqui é o animal que eu mais gosto do nosso bioma. Você também vai encontrar ele no Cerrado, por ali, que é o... Alguém conhece esse daqui? Ninguém conhece isso aqui? Rapaz, esse daqui é o carcará. Exatamente. Adoro carcará, certo? Para mim, esse animal aqui, ele resume o que é o nordestino. Ele sobrevive de qualquer maneira, certo? Se tiver faltando água, ele vai lá e vai consumir a água das presas dele, dos animais que ele vai consumir. Ele come desde carniça, comida podre, a caça, ele vai atrás de caça também. Ele come vegetais, ele come animais, ele come inseto. O que aparecer, ele vai se alimentar. O importante aqui é sobreviver, certo? Então, o carcará, ele é um animal, ele é tipo assim, ele é o animal que é o retrato nordestino. Sobrevive de qualquer maneira. O que foi? Diga. Eu já vi essa águia aí. Ela é comum aqui, é bem comum, certo? Você vai para o interior, você vê... Se você for para o interior e não viu um carcará, é porque você não olhou direito para o meio ambiente. Para a natureza. Eu já vejo um carcará. Certo? Então era o seguinte. Terminamos essa parte. Próxima aula a gente continua os outros biomas. Ok? Irei fazer a chamadinha. Já deu nosso tempo.